E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal. E nesse vídeo vamos falar sobre Bitcoin, aproveitando duas coisas que aconteceram muito recentemente. A primeira delas foi a China, que novamente baniu o Bitcoin, então mais uma vez esse movimento na China, que já aconteceu várias vezes, eu estou inclusive aqui compartilhando a tela com vocês, uma matéria do site Live Coins Aberto, onde eles têm um gráfico mostrando aí desde a primeira proibição ou uma espécie de perseguição da China quanto ao Bitcoin até os dias de hoje. Então tivemos uma em 2009, depois 2013, 2014, 2017, 17 de novo, novamente 17, 2021 já temos 3 nesse sentido. Inclusive, é interessante ver como o preço ele reage. O topo do Bitcoin foi marcado aqui por duas movimentações da China, onde ela bane instituições financeiras de fazer negócio com Bitcoin e depois expulsa mineradores. E o outro ponto, que talvez até seja o principal nesse vídeo, é o Robert Kiyosaki, o famoso autor da série de livros Pai Rico, Pai Pobre. Um dos primeiros livros que eu li sobre educação financeira foi desse camarada aqui. E ele está sempre com um viés muito pessimista quanto ao mercado, fala de uma grande crise que vai acontecer. E agora ele soltou que os Estados Unidos seguirá a China e tornará o Bitcoin ilegal. Será que isso vai de fato ocorrer? Esse é o assunto do vídeo. E antes de entrar no assunto, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, para se inscrever, deixar o seu like para que esse conteúdo alcance cada vez mais gente. Inclusive, quero agradecer a todos que assistem o conteúdo. Pela primeira vez, nós batemos mais de 2 milhões de views dentro do espaço de 28 dias, que é uma marca muito importante aqui para o canal, porque isso é quase 10% de todas as visualizações que nós temos aqui desde o começo do Você Mais Rico. Então, agradeço aí a todos que acompanham, né, por esse elogio ao conteúdo. E agora, entrando propriamente no assunto. Não é a primeira vez que o Robert Kiyosaki fala de um grande crash. Na verdade, ele vem falando isso praticamente desde a crise de 2008. E assim como um relógio quebrado, né, que sempre vai acertar a hora pelo menos 2 vezes ao dia, ele acertou quando falou de alguns crashes e errou em tantos outros. Inclusive, eu tenho um gráfico aqui nessa matéria do Livecoins que mostra isso. Colocando ele na tela para que vocês possam ver, aqui está uma série de previsões que o Kiyosaki fez e nós temos o gráfico do S&P 500. Então veja que algumas vezes ele fez uma previsão e de fato teve uma realização no mercado, mas depois o mercado ele seguiu se recuperando e inclusive ele já previu crises quando o mercado estava no fundo praticamente de um movimento, como é o caso aqui de um período logo após a crise ocasionada pelo coronavírus. E agora, novamente, ele fez mais uma previsão. Será que ele vai estar correto quanto a isso? Olha, eu simplesmente não sei, mas pensando em termos geopolíticos, eu acho que o principal inimigo do Bitcoin não deveria ser a China. Se ela for pensar, por exemplo, em ameaçar a posição de dominação que o dólar tem hoje, o Bitcoin seria muito interessante, porque a China não tem força política para impor o yuan como uma moeda global. Por que eu digo isso, né? Porque é uma moeda que tem muito pouca demanda, a China é um país muito pouco transparente, então duvido muito que as nações do globo vão querer fazer negócios como fazem em dólar, denominados em yuans. Simplesmente, isso tem pouca chance de acontecer. Lógico que a China está dando seus pulos para criar mais demanda para o yuan, e nisso dá para a gente destacar aquela iniciativa que eles têm da One Belt, One Road, né? Que eles estão fazendo uma nova rota da seda, também é conhecido assim. A China simplesmente observou que eles importavam muitas commodities, você pega o minério de ferro, por exemplo, ele praticamente caminha junto com China. E os principais países que exportavam para a China eram, por exemplo, Estados Unidos, Brasil, falando de commodities no geral, não mais de minério de ferro, né, nesse caso, Austrália. Eles ficaram com medo de algum tipo de guinada política que colocasse na presidência desses países gente que era contra a China de alguma forma. E de fato isso acabou acontecendo nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Nós tivemos a ascensão de políticos que não gostam muito da China. Não que isso impacte alguma coisa nas nossas relações comerciais, porque hoje a China é o maior parceiro comercial do Brasil, então simplesmente a gente não pode abrir mão de fazer negócio com eles. Só que a China observando isso, e nos Estados Unidos de fato o Trump começou a colocar uma série de barreiras para negócios com a China, ela pensou, esses caras têm commodities, mas muitos outros países têm commodities também. A questão é que outros países não têm infraestrutura para exportar aquelas commodities, essas matérias-primas, para a China. Então, ela chegou, por exemplo, em vários países da África e falou, você que tem cobre, que tem minério de ferro, que tem carvão, mas não tem estrada, não tem porto. Então, eu te empresto o dinheiro, você pega esse dinheiro e contrata empresas chinesas para fazer essas obras e você pode me pagar essa dívida normalmente, com prazo grande. As taxas de juros, eu até olhei, não eram taxas, digamos assim, leoninas,
eram taxas até interessantes dentro dos patamares de mercado, só que eles emprestavam isso para países muito pobres e que não tem uma disciplina fiscal que provavelmente vão atrasar essas dívidas. E aí estava a condição do atraso das dívidas. Se você não pagar a dívida, essa infraestrutura, esse pedaço que a gente está construindo, esse porto, essa estrada, passam a ser da China. Então veja, que jogada de mestre no final das contas. Eles emprestam dinheiro para esses países contratam empresas chinesas para fazer as obras são feitas, agora os países têm infraestrutura, tem como abastecer a China com commodities, deixando eles menos dependentes de Estados Unidos, Brasil e Austrália, por exemplo, países que no final, né, podem acabar tendo problemas de relacionamento com a China por motivos ideológicos, e caso eles não paguem as obras, a infraestrutura passa a ser da China. E fazendo isso, eles aumentam ainda a demanda por yuans. Por quê? Se esses países tomam empréstimos na moeda chinesa, vão precisar de moeda chinesa para pagar esses empréstimos. E criando essa demanda, você torna a moeda da China mais aceita em níveis globais. Mas nada comparado ainda com o dólar americano. Então qualquer coisa que venha a ameaçar a posição de hegemonia que o dólar tem no globo, deveria ser abraçado por China e Rússia, por exemplo, que dentro da geopolítica seriam grandes rivais dos americanos. Só que na prática não é o que acontece, porque eu acho que a China tem mais medo do Bitcoin, devido a uma falta de controle que eles teriam sobre a população, do que gosta dele. Prova disso é o grande número de banimentos que foram feitos ao Bitcoin lá na China e que devem ser feitos aí ao longo dos próximos anos também, porque se rabiscar num papel lá que está proibido adiantar-se alguma coisa, não tinha droga mais aqui no Brasil e em boa parte dos países do mundo, né? Nós sabemos que esse tipo de medida, geralmente, ela não afeta muito a demanda. Pense nos Estados Unidos na época da lei seca, quando escreveram lá, olha, não pode mais fabricar bebida aqui, né? Não tem mais bar, tudo, vamos acabar com esse setor dentro da nossa economia. O que aconteceu? As pessoas não pararam de beber da noite para o dia porque o governo falou esse tipo de coisa. Então a demanda até pode ter caído um pouco, mas ela se mantém mais estável. Agora você tem uma grande queda na oferta, o que torna até o preço daquele produto, já que a demanda e a oferta ficou menor, mais alto. E se é um preço mais alto, você começa a ter recompensas bem interessantes para aqueles caras dispostos a infringir a lei. E foi de fato o que aconteceu. Você teve um monte de máfia surgindo nos Estados Unidos, até a figura do Al Capone aí, né? Tem filmes sobre isso, que ficou poderosíssimo, porque ele vendia bebida recolhendo essa recompensa econômica que existia para quem fosse fornecer, né, o produto para aquela demanda existente. Então só proibir as criptomoedas, por mais que eles se empenhem nesse tipo de tarefa, não vai fazer com que elas desapareçam da China. Isso de fato não vai acontecer. Mas não é porque não vai acontecer que essa medida não tende a ser copiada por outros governos. E como eu falei aqui, talvez o Bitcoin seja o principal rival do dólar no futuro. Então, os Estados Unidos, eles já têm uma série de restrições, tem muito mais regulação sobre o Bitcoin do que vários outros países, alguns estados muito mais regulação do que outros também, já que lá a Federação Americana tem regras muito diferentes de estado para estado, e pode ser que um dia eles venham a fazer esse tipo de movimento também. Só que eu acho extremamente complicado do Robert Kiyosaki definir quando vai ser esse dia. Até pegando o histórico dele, como eu disse, ele está prevendo crises desde sempre, às vezes ele acerta, às vezes ele erra, como qualquer outra pessoa. Então, pode ser que isso aconteça? Sim. Vai ser agora que ele está falando? Na verdade, ele até cravou uma data aqui, se a gente for ver o artigo, tá até em negrito, ó. Queda gigante do mercado vindo em outubro. Por quê? Tesouraria e Fed estão sem títulos. Ouro, prata e Bitcoin também podem cair. E de fato, né? Se o mercado cai, igual aconteceu no crash 2020, tudo tende a cair junto. Nessas horas, só o que sobe pra gente, né, que vive em real, é o dólar. Melhor vender agora para pegar as barganhas depois da queda. Não vou vender prata, ouro ou Bitcoin ainda. Tenho bastante dinheiro para a vida após o choque da queda. Ações são perigosas. Cuidado. É tremendamente difícil você prever o momento exato de você vender Bitcoin, por exemplo. Eu acho que esse não é um momento bom para vender. A gente até pode pegar dois indicadores que eu gosto de olhar, que em termos históricos, né, eles são bem interessantes. Um deles é aquele Fear Greed Index. Eu estou até com ele aberto aqui. É um indicador de sentimento, a oscilação do sentimento das pessoas em relação ao Bitcoin, aqui nesse caso. E o que nós vemos nesse momento é que nós estamos em patamar de extremo medo. Ainda que seja um extremo medo mais leve, né? Porque esse indicador está em 24, ontem estava em 25, na última semana em 21. Então as pessoas já estão naturalmente mais pessimistas com o Bitcoin, depois de mais uma proibição da China, embora não seja nada novo, e da queda dos preços, já que a massa das pessoas fica mais otimista quando o preço sobe, mais pessimista
pessimista quando o preço cai. E nesses patamares de pessimismo, geralmente não são patamares onde compensa vender, até pelo contrário, né? Se a gente for pegar aqui o gráfico desse indicador no período máximo de tempo, o que a gente vê é que depois de tocar em patamares de pessimismo muito baixos, geralmente tem um salto de otimismo. E por que esse salto de otimismo? Porque o preço começa a subir, as pessoas voltam a ficar otimistas. Nós estamos ainda nos patamares mais baixos registrados ao longo do tempo? Não. É bem interessante quando ele bate aqui esse patamar de 10, né? E ele tocou aqui não tantas vezes assim desde 2018, quando esse indicador começou a ser aferido. E agora a gente está na casa dos 20 e pouco. Durante o ano, em vários momentos, a gente tocou na casa dos 10. Fiz vídeo, comprei em vários momentos desses, inclusive, está aqui documentado no canal. E se voltar a tocar nos 10, eu pretendo comprar novamente. Então, por hora, eu simplesmente fico parado. Não acho que o Robert Kiyosaki vai estar certo sobre essa proibição do Bitcoin nos Estados Unidos agora. Acho que um dia isso pode vir a acontecer. Se vier a acontecer, de fato, vai sofrer. Mas não enxergo isso como, nossa, alguma coisa que vai de fato, né, ameaçar o Bitcoin e nunca mais vai voltar a patamares de preço mais altos. Não vejo assim. O que eu vejo é que, naturalmente, países com moedas mais fortes tendem a rechaçar o Bitcoin nesses primeiros momentos. A gente pode pegar mais ou menos o exemplo do que aconteceu na época das grandes navegações. Talvez seja uma analogia interessante, né? Você teve a descoberta, entre aspas, aí, do Novo Mundo. Então, quem veio para o Novo Mundo primeiro? Era o cara extremamente rico e poderoso? Não, era o cara que era procurado, né? Era um criminoso nos países de origem, lá na Europa, por exemplo. Então, esse cara que veio primeiro no Bitcoin foi a mesma coisa. Quem adotou esse negócio lá atrás era um cara que era traficante de drogas internacional, movimentos terroristas utilizando o Bitcoin. Você tem várias séries mostrando isso, né? Quero tantos Bitcoins de resgate, transações feitas com essa criptomoeda. Então, no primeiro momento, além dos entusiastas disso, você teve uma demanda maior de pessoas que estavam à margem da lei. Igual aconteceu nas grandes navegações. Quem veio para cá primeiro foram esses caras. Depois, quem veio nas grandes navegações? Pessoas, por exemplo, nos Estados Unidos, no caso, que eram perseguidas por motivos religiosos, que não eram bem-vindas naqueles países. A gente pode colocar que agora quem tende a adotar são pessoas que são perseguidas pelos seus países, né? Por regimes políticos ditatoriais, que impõem uma certa moeda, que colocam uma restrição à movimentação de câmbio, como acontece na Argentina, como acontece na Venezuela, como acontece na Turquia, como acontece na China. Então você tende a ter uma maior demanda dessas pessoas que não têm acesso a uma boa moeda, que são obrigadas a acessar uma moeda ruim. E aí, num terceiro momento, depois que já está mais consolidado, aí vem todo mundo. Que é, por exemplo, quando vieram os imigrantes aqui para o Brasil, já no século XIX, nos Estados Unidos após a independência, com a expansão do país, aí aquilo vira um lugar comum, né? Então eu acho que a gente vai entrar ainda nessa fase do lugar comum. Nós não entramos ainda. Ainda estamos no momento das pessoas perseguidas por governos estarem usando esse negócio. Então há muito mais demanda em países com moedas mais frágeis, em comparação com os Estados Unidos, que são donos da moeda global, ou com a zona do euro, por exemplo. E um último ponto também que me leva a discordar dessa questão do Robert Kiyosaki, se bem que ele fala, né, talvez seja interessante vender, mas eu não vou vender. Eu vejo muito mais valor no que ele vai fazer do que no que ele fala, no final das contas, né? Se é que ele vai fazer o que ele fala de todo jeito. Mas nós temos aqui a página do múltiplo de Mayer, que é um indicador técnico do Bitcoin. Nada mais é do que o preço do Bitcoin dividido pelo preço da sua média de 200 dias. Então o que ele mostra, né? Quando o preço do Bitcoin está muito mais alto do que a sua média, ele deve estar esticado. Se ele estiver baixo, possivelmente, né, ele retornou a patamares da média, pode ser uma compra mais interessante. De maneira simples, esse múltiplo, ele serve para a gente ficar de olho em 3 patamares, abaixo de 1, entre 1 e 2,4 e acima de 2,4. Então, quando o preço está abaixo de 1, o que ele mostra? Que o preço de hoje está abaixo dessa média de 200 dias. E como o preço de um dia ele muda muito mais rápido do que a média do preço de 200 dias, né? Que ele mostra, olha, nossa, está abaixo da média, essa média tende a ser muito mais conservadora, deve ser um bom momento para compra. Entre 1 e 2,4 já seria simplesmente, olha, tá nessa região aqui. Não é nem tão bom para comprar e também não tá tão esticado a ponto de falar, vende porque esse negócio já subiu demais aí no curto prazo e tende a regressar a patamares mais próximos da média. E acima de 2,4 eles colocam aí de fato como um patamar muito alto, onde possivelmente o preço vai regressar até a média mediante algum acontecimento no mundo, né? Talvez até uma notícia que não seja nem tão impactante assim, mas o pessoal aproveita para realizar lucro. E se a gente for voltar ao longo do tempo aqui, o que nós vemos agora? Que estamos em patamares de preço verdes,
Então seria um patamar interessante para compra. E voltando desde o começo da aferição desse indicador, o que a gente vê? Que de fato, se você for evitar comprar ou até for realizar a parte do lucro no vermelho, você vai estar vendendo em regiões de topo, no amarelo está mais ou menos de lado e no verde você está comprando em regiões onde o preço está de fato mais atrativo. Deixando bem claro, tá, que essa escala aqui, ela é logarítmica. Então veja que estão colocando a mesma distância de 10 centavos para $1 e de 1.000 para 10.000 dólares, né? Então parece que o preço evoluiu pouco, mas é por conta da escala. Essas quedas aqui, por exemplo, ó, isso aqui é uma queda quando estava no vermelho de 15.000 dólares e chegou aqui nos patamares verdes em 3.690 dólares. Então uma queda bem forte durante esse período. E agora o que nós vemos é que, se a gente for aproximar o gráfico, aqui aparece que está em amarelo, mas nós já voltamos a regiões verdes aqui de compra, com a média ficando abaixo de 1. Então, novamente, eu não sei o que vai acontecer no futuro, mas eu não boto muita fé nas previsões do Robert Kiyosaki. Gosto do livro dele. Já fui uma palestra foi até aqui em São Paulo, não foi legal. Do legal da palestra, que foi lá que eu conheci o Thiago e hoje a gente virou sócio, né? Foi naquele evento, mas em si o evento não era bom. E lá ele já falava, inclusive, isso foi em 2017, sobre um grande crash, falando naquela época para comprar ouro e prata. Ele não gostava de Bitcoin. Hoje ele é um entusiasta, ele continua falando desse crash. Também acho que tudo vai cair e no final até concordo com ele quanto ao raciocínio, porque ele é um grande crítico das políticas monetárias atuais da criação de dinheiro do nada, tanto é que por isso que ele gosta dessas coisas que não podem ser criadas pelo governo, prata, ouro e Bitcoin no final das contas. Agora, cravar ainda mais um mês da queda de um ativo, né, eu acho que seria muita presunção. Talvez até ele esteja certo, mas olhando o histórico dele, ele tem mais errado do que acertado. Então, simplesmente, eu mantenho a minha posição como está, e se o preço cair, essa média descer ainda mais, né, com esse indicador de sentimento também indo para casa dos 10, aí eu considero um momento muito bom para, tendo espaço no portfólio, aumentar um pouco a alocação em Bitcoin. Mas eu quero saber a opinião de vocês aqui também. O que você acha que vai acontecer? Você concorda com o Robert Kiyosaki ou pensa que no final ele acabou virando um fanfarrão aí, querendo fazer um monte de previsão e não acerta no final das contas, né? Deixe seu comentário, espero que tenham gostado do vídeo, um grande abraço e até a próxima.